Olá, eu sou a Carla Vanessa, pesquisadora do projeto Ressignificando o Processo de Aposentadoria. Eu trabalho de técnico de enfermagem no setor privado em contexto de pandemia, orientado pela professora Carla Vaz, do DEPSI. Inicialmente, entende-se que o trabalho é uma categoria central que determina a posição social dos sujeitos na sociedade. Desse modo, aqueles que não ocupam postos laborais estão relegados a não lugar. Por isso, alguns profissionais permanecem no trabalho mesmo após adquirir o direito à aposentadoria. Durante a pandemia com o vírus respiratório de fácil transmissão, a Covid-19 trouxe comprometimentos significativos a milhões de pessoas ao redor do mundo, e nesse cenário a enfermagem participou ativamente da linha de frente. Muitos foram infectados, de acordo com dados do COFEI, e algumas centenas vieram a óbito no Brasil ao longo do primeiro ano. A pesquisa tem como objetivo geral analisar repercussões da pandemia da Covid-19 na subjetividade de técnicos de enfermagem do setor privado em processo de aposentadoria, e com objetivos específicos investigar os sentidos do trabalho para esse grupo de profissionais, investigar as razões para a permanência no mundo do trabalho e identificar elementos que constituem como fonte de prazer e sofrimento para técnicos de enfermagem em processo de aposentadoria. Os procedimentos metodológicos adotados foram a revisão de literatura, pesquisa de campo e análise de dados. A partir dos resultados da pesquisa, foi possível observar que o trabalho é central na vida do sujeito, seja pela questão financeira, por ser considerado ambiente de socialização ou por oferecer possibilidade de autonomia, conforme as falas relatadas abaixo da entrevistada S e do entrevistado H. Já a aposentadoria, por outro lado, não é vista com bons olhos, sendo ligada, entre outras coisas, ao ócio e à restrição aos serviços domésticos, como pode ser visto no relato da entrevistada D. Todos os resultados referentes ao perfil sociodemográfico também encontram eco na literatura. O primeiro deles é a raça, onde todos os entrevistados se autodeclaram pretos ou pardos, o gênero 8 mulheres e um homem, e a linhagem, onde todos os profissionais atestavam a presença anterior de familiares na profissão. O resultado versa sobre os sentidos do trabalho, e é muito importante que se discuta isso, uma vez que um trabalho sem sentido contribui para uma vida sem sentido. E mais do que significado social, falar de sentido é falar também de implicação de subjetividade do trabalhador. Nessa pesquisa foi possível perceber que o sentido do trabalho está muito ligado ao cuidado e que isso também foi determinante na escolha da profissão, como nós podemos ver no relato das entrevistadas C e D abaixo. A pandemia trouxe um cenário de afastamento abrupto e relocação desses profissionais em virtude da sua idade, o que mexe necessariamente não só com o sentido do trabalho, mas também com o sentido da vida, trazendo muitos medos, ansiedades, angústias. J relata que foi retirada do serviço por livre e espontânea pressão, por exemplo. E apesar de tão aguardada, a luta ao cotidiano laboral também trouxe sofrimento. Ela continua relatando que foi difícil se readaptar e que essa volta, inclusive, lhe fez perder as digitais pelo uso constante do álcool em gel. Acerca de prazer e sofrimento, os entrevistados falaram que elementos de sofrimento existem aos montes, seja pela estrutura física, seja pela má remuneração que os impele a novos empregos, até a falta de reconhecimento e o desrespeito por serem técnicos. Já no que se refere ao prazer, eles tiveram dificuldade de listar, mas comentaram sobre a interação com os colegas, o senso de utilidade, o cuidado com o outro e um eventual reconhecimento por parte de algum paciente ou colega de trabalho. Os entrevistados relataram que ter amor à profissão e gostar do que faz, a facilidade de arrumar emprego e a realização profissional e pessoal e exercer cuidado são seus fatores de permanência no trabalho. A pesquisa suscitou a produção listada abaixo. Ao considerar a centralidade do trabalho, é necessário que também se considere a marginalização inerente ao não trabalho. A sociedade ainda produz e perpetua muitos estigmas acerca dos aposentados, principalmente no que se refere a considerados inúteis. Por isso, os profissionais aposentáveis saudáveis costumam adiar a decisão pela aposentadoria e, quando fazem, optam por seguir trabalhando, seja de forma remunerada ou não. Uma questão preponderante é que a pandemia não permitiu escolhas desses trabalhadores. Como grupo de risco, eles foram afastados abruptamente de suas funções e alguns até aposentados compulsoriamente. Estas são algumas referências utilizadas nesse slide.